A poeira da estrada grudava na pele encharcada de suor de Helena, enquanto o sol de abril batia implacável sobre sua cabeça descoberta. Corria o ano de 1879, e embora tivesse apenas 32 anos, o reflexo que as poças d'água lhe devolviam mostrava uma mulher que parecia ter vivido meio século. Haviam-se passado 8 meses desde que o desabamento na pedreira engoliu seu marido Fernando, deixando apenas um vazio ensurdecedor que preenchia cada canto da casa. Aquele vazio se transformou em terror naquela manhã de quinta-feira, não com gritos ou lágrimas, mas com o som áspero de uma porta sendo trancada pela última vez. Seu cunhado, Sebastião, um homem cuja presença parecia sugar a luz de qualquer ambiente, havia decidido que a caridade tinha limites bem definidos. Ele estava parado na soleira da porta, os olhos completamente desprovidos de qualquer compaixão, enquanto seus capangas jogavam os últimos pertences de Helena na poeira vermelha do caminho. Helena tinha 6 filhos para alimentar, 6 pequenas almas que a olhavam, esperando respostas que ela simplesmente não possuía. Pedro, o mais velho, com 16 anos, já carregava o olhar endurecido de quem presenciou misérias demais para sua idade. Ele segurava o embrulho de panos com as poucas panelas de ferro que restavam. Depois vinham os do meio, uma escada de rostos assustados e emagrecidos, e finalmente nos braços dela, a pequena Rosa, de apenas 10 meses. Rosa não chorava mais, apenas tossia, um som úmido e constante que perfurava o coração de Helena como um punhal afiado, lembrando-lhe a cada segundo que o tempo estava acabando e que a doença não negociava prazos. A voz de Sebastião ainda ecoava em seus ouvidos como uma sentença de morte. Caridade é coisa de rico, Helena, e eu não posso me dar esse luxo, ele dissera com uma frieza que congelava até o ar quente da tarde. A pequena roça que Fernando cultivara com suas próprias mãos calejadas, aquela terra que representava todo o patrimônio da família, agora pertencia ao homem que sequer aparecera no velório do próprio irmão. Os homens de Sebastião executaram a ordem em silêncio absoluto, desviando os olhos de Helena enquanto empilhavam toda a sua vida num monte insignificante ao lado da cerca de madeira podre. A cama quebrada, o cobertor remendado tantas vezes que mal se via o tecido original, o pilão de pedra, tudo o que representava anos de trabalho honesto, agora não passava de entulho largado no meio do nada. Helena apertou Rosa contra o peito, sentindo o calor febril da menina queimando através do tecido fino do vestido, e deu a ordem para Pedro com uma voz que tentava esconder o desespero. Vamos andar. Não havia espaço para lágrimas. Chorar era um privilégio reservado para aqueles que ainda tinham um teto sobre a cabeça. Começaram a caminhar sem destino certo, seguindo a trilha empoeirada que se afastava do vilarejo. Uma procissão silenciosa da miséria humana. O sol da tarde queimava a pele exposta e os pés descalços das crianças menores já mostravam bolhas estouradas sangrando. Os urubus sobrevoavam em círculos preguiçosos lá no alto, pacientes como sempre, sabendo que a desgraça humana sempre deixa sobras para os carniceiros. Já fazia 3 dias que estavam na estrada. Dormiram a primeira noite ao relento, amontoados uns sobre os outros, tentando compartilhar o calor corporal contra o frio cortante da madrugada no sertão, dividindo o último punhado de farinha de mandioca que Helena conseguiu aguardar no fundo da sacola rasgada. A fome agora era uma dor constante e afiada, uma cãibra permanente retorcendo o estômago de cada um deles. Pedro tentava caçar preás e lagartos, mas suas mãos, embora ágeis, estavam fracas demais pela desnutrição. Helena sabia com absoluta certeza que não sobreviveriam mais uma noite exposta daquele jeito, especialmente Rosa, cuja respiração ficava cada vez mais fraca e superficial, interrompida apenas pela tosse violenta que sacudia seu corpinho frágil. Foi então que Pedro se lembrou da história que ouvira dos tropeiros, aquelas lendas sussurradas ao redor das fogueiras para assustar os viajantes desavisados. Falavam de um lugar bem no final da estrada velha, onde a terra seca se transformava em lama podre e água parada, o antigo casarão comercial do Mangue. Uma construção que, segundo diziam, fora erguida nos tempos de fartura quando o ouro escorria das lavras e que agora apodrecia abandonado, devorado pela umidade impiedosa e pelo esquecimento completo. Ninguém se aproximava daquele lugar amaldiçoado.
As pessoas do vilarejo juravam que o casarão estava enfeitiçado, que o dinheiro roubado havia contaminado o solo e que as almas dos comerciantes desonestos ainda contavam moedas de ouro na escuridão eterna. Helena escutou a descrição detalhada de Pedro sobre o lugar maldito. Um teto sobre suas cabeças, 4 paredes firmes, a maldição não importava nem um pouco. Os fantasmas e espíritos vingativos não podiam ser piores que a fome dilacerante. Os espectros não podiam causar mais danos à sua filha do que a febre alta que já a devorava por dentro. Me leva até lá, ordenou com a voz rouca pela sede que atormentava há dias. Caminharam por mais 4 horas debaixo do sol escaldante, deixando para trás a terra rachada e ressecada para entrar num mundo completamente diferente, feito de lama espessa pelos tornozelos e vegetação sufocante que bloqueava a luz. O ar mudou drasticamente, ficou denso e pegajoso, cheirava a putrefação orgânica, a água empoçada cheia de mosquitos e a algo mais indefinível, algo que tinha cheiro de metal enferrujado e de tempo parado. Eles viram a construção assustadora ao entardecer, uma silhueta negra e ameaçadora recortada contra o céu alaranjado do pôr do sol. O casarão era bem maior do que Helena imaginara nas histórias. Uma estrutura imponente de 2 andares feita de madeiras nobres, agora completamente empenadas e cobertas por uma camada grossa de limo verde escuro. Sustentava-se sobre pilares grossos de madeira de lei que afundavam profundamente na água preta e fedorenta do mangue. As janelas eram buracos vazios, escuros como órbitas de caveira. Um silêncio pesado envolvia todo o lugar, um silêncio tão denso e opressivo que parecia completamente antinatural para um ambiente cheio de vida selvagem. Nem os grilos barulhentos, nem os sapos do brejo ousavam cantar perto daquelas paredes amaldiçoadas. O medo era algo físico e palpável no ar úmido, quase sólido na garganta. Helena subiu os degraus apodrecidos da entrada principal que rangeram alto sob seu peso magro, como se protestassem contra a invasão. Empurrou a porta pesada que pendia torta de uma única dobradiça de ferro corroído e oxidado. O interior estava mergulhado numa escuridão quase total, inundado pelo cheiro penetrante de mofo e urina de rato. O piso estava coberto por uma camada espessa de barro seco e folhas mortas acumuladas, mas pelo menos estava seco em alguns cantos. Era um abrigo contra os elementos. "Aqui vamos passar a noite", disse Helena, tentando colocar na voz uma confiança que estava muito longe de sentir. Enquanto acomodava as crianças tremendo no canto menos sujo que conseguiu encontrar, sobre os restos quebrados de um antigo balcão de madeira nobre, ela sentiu algo estranho, uma vibração sutil percorrendo o chão. Não era o vento forte batendo na estrutura frágil, não era o som monótono da água batendo contra os pilares embaixo. Vinha de baixo, do chão de terra úmida que servia de fundação para o casarão comercial. Um som abafado e rítmico, um arranhar persistente que parecia subir desde as profundezas da terra encharcada. Helena ficou completamente imóvel, prendendo a respiração queimando nos pulmões. Sentiu mais através das plantas dos pés descalços e calejados do que através dos ouvidos, um movimento como de alguém cavando desesperadamente. O terror a paralisou por completo, como uma mão gelada apertando seu coração. Sozinha, faminta, com 6 filhos dependendo dela, no único lugar que todos temiam com pavor, apenas para descobrir que definitivamente não estavam sozinhos ali dentro. A primeira noite naquele casarão maldito foi um inferno de sentidos aguçados ao extremo, uma vigília forçada pelo terror absoluto. Helena sentou as crianças encostadas na parede mais seca que conseguiu identificar, longe das janelas quebradas por onde entrava o bafo gelado do mangue, um vapor que fedia lama podre e flores apodrecidas. Acendeu o único toco de vela que sobrara no fundo da sacola, uma chama miserável de sebo de boi que mal conseguia perfurar a escuridão do salão imenso, projetando sombras dançantes nas paredes descascadas que pareciam um enforcado se balançando. As crianças não falavam uma palavra sequer. O medo havia roubado completamente suas vozes infantis.
Só se ouvia o zumbido agudo e incessante dos mosquitos famintos, um exército voraz que os atacava sem piedade, e a respiração quebrada e dolorosa de Rosa, um chiado agonizante que marcava cada segundo interminável da noite. O som voltou com força redobrada. Justamente quando a vela começou a se afogar na própria cera derretida, a batida surda e pesada ressoou novamente vindo debaixo deles. Desta vez, Pedro saltou de pé num único movimento, agarrando o pedaço enferrujado de cano de ferro que havia encontrado abandonado no caminho. Tinha 16 anos completos, mas naquela escuridão sufocante, com o cabelo grudado na testa pelo suor frio do pânico, parecia um homenzinho tentando desesperadamente segurar um mundo que desmoronava. "Quem tá aí embaixo?" gritou Pedro, sua voz quebrando na umidade pesada do ar. A única resposta foi o eco vazio de sua própria pergunta ricocheteando nas vigas apodrecidas do teto alto. Helena colocou uma mão trêmula no ombro tenso do filho. "Fica quieto, meu filho, não gasta energia à toa." Mas o silêncio pesado que se seguiu foi infinitamente pior que qualquer barulho. Era um silêncio cheio de expectativa, como se a coisa enterrada sobre o chão estivesse os escutando atentamente, avaliando cada movimento deles. Helena aguçou a audição ao máximo. Não era um bicho qualquer cavando. Ela soube disso com uma certeza absoluta que gelou seu sangue nas veias. Os jacarés do mangue, as lontras ou os tatus se moviam de forma errática e barulhenta, com rosnados e chapinhões. Isso era completamente diferente. Era um arranhar longo e metódico, seguido de uma pancada surda e pesada. Pausa calculada. E então recomeçava. Arranhar, bater, como um esforço desesperado e incansável, um trabalho lento e paciente que vinha acontecendo desde muito antes deles chegarem ali. O terror se materializou como uma presença física dentro do salão abandonado. Sentou-se ao lado deles, respirou pesado em suas nucas suadas. Helena abraçou seus filhos menores com força, sentindo os corpinhos magros tremer violentamente, não de frio, mas de um medo primordial e instintivo. Ela mesma sentia seus dentes baterem descontroladamente. O que tinha feito de tão terrível? Havia trazido seus filhos inocentes para morrer neste buraco esquecido por Deus? A lenda do casarão amaldiçoado voltou com força total à sua mente atormentada. Diziam que as almas dos comerciantes trapaceiros penavam eternamente, mas almas desencarnadas não batiam no chão de madeira. Almas não cavavam terra. Isso era algo vivo, ou algo que lutava desesperadamente para continuar vivo. A noite inteira passou com Helena acordada, sentada com as costas doloridas encostadas no balcão de madeira carcomida, sentindo cada vibração mínima do chão através de sua coluna vertebral. Cada vez que o som sinistro retornava das profundezas, ela apertava a mandíbula com força, rezando para um Deus que parecia ter se esquecido completamente deste canto miserável do mundo. O amanhecer chegou não como uma bênção libertadora, mas como uma revelação cinzenta e cruel. A luz fraca e acinzentada que se infiltrou pelas janelas quebradas só serviu para mostrar a verdadeira extensão da miséria do refúgio que haviam encontrado. Barro seco, rachado cobrindo tudo, teias de aranha grossas como mortalhas penduradas do teto, e os rostos pálidos e encovados de seus filhos que haviam cochilado por puro esgotamento físico. Mas a luz fraca do dia trouxe consigo um terror ainda mais urgente e imediato. A pequena Rosa ardia em febre altíssima. A tosse úmida da noite anterior havia se transformado num estertor profundo e assustador, um som encharcado que indicava claramente que seus pulmõezinhos estavam se enchendo de líquido. Helena descobriu o peito da menina com mãos trêmulas. A pele estava fervendo ao toque, coberta por um suor frio e viscoso. A menina não tinha mais forças sequer para chorar. Seus olhinhos semicerrados olhavam sem enxergar coisa alguma. O pânico, que havia sido um companheiro constante durante toda a noite, agora explodiu como um grito agudo dentro da cabeça de Helena. O barulho sob o chão de repente não importava mais nada.
A maldição do casarão, os fantasmas vingativos, nada disso era páreo para a morte real e tangível que ela segurava nos braços trêmulos. Precisava de ajuda desesperadamente, precisava de remédios que não tinha como comprar. Mas estavam a 3 dias longos de caminhada do vilarejo mais próximo, sem um tostão furado no bolso, sem absolutamente nada para oferecer em troca. Pedro, você precisa achar água limpa, disse Helena, sua voz completamente quebrada pelo desespero que a consumia. Mas não do mangue, tem que ter um poço por aqui, alguma fonte de água que preste. A água marrom do mangue era espessa e fedorenta, cheirava a morte e decomposição. Dar aquilo para Rosa seria uma sentença de morte certa. Pedro assentiu sério, seu rosto jovem endurecido pela responsabilidade pesada para seus ombros. Pegou o único balde de lata amassado que tinham e saiu do casarão, olhando com desconfiança profunda para o chão antes de pisar no alpendre podre. Helena ficou sozinha com as outras crianças assustadas, embalando Rosa mecanicamente, cantarolando baixinho uma velha cantiga de ninar que engasgava em sua garganta ressecada pela sede. Foi enquanto procurava desesperadamente um lugar mais limpo para deitar a criança doente, ou talvez apenas um canto seco onde pudesse chorar em paz, longe dos olhos assustados das crianças, que Helena começou a explorar o resto do casarão assustador. Além do salão principal cavernoso, havia uma série de quartos pequenos e escuros, escritórios que um dia estiveram repletos de livros de contabilidade e promessas vazias de riqueza fácil. Agora eram apenas cômodos vazios e frios, com o reboco caindo em pedaços grandes das paredes úmidas. Foi na parte de trás do prédio, onde a escuridão era mais profunda, que ela encontrou algo radicalmente diferente do resto. Uma porta grossa de ferro maciço presa à parede de pedra bruta pendia torta de uma dobradiça gigantesca e enferrujada, o cofre antigo. Mas não foi a porta pesada que capturou sua atenção imediata, foi o chão logo em frente a ela. Diferente do resto do casarão coberto por camadas de lama seca e folhas mortas acumuladas por anos, esta seção específica do piso estava coberta de terra fresca, revolvida recentemente, e havia um buraco pequeno, não maior que um punho fechado de homem, no canto onde a parede de pedra se encontrava com o assoalho de madeira apodrecida. O som macabro estava bem ali, diretamente embaixo dela, mais claro e mais alto do que nunca. Um gemido humano abafado pela terra compactada, seguido pelo som frenético de alguém arranhando pedra dura com as unhas, e então uma voz fraquíssima, mal passando de um sussurro de ar rarefeito. Água, pelo amor de Deus! Helena recuou instintivamente, batendo com força contra o balcão atrás dela. O sussurro havia sido tão fraco quanto a última respiração de um moribundo, mas tão nítido e claro quanto o fio de uma navalha afiada. Água era uma voz humana de verdade. Sua mente, que havia se preparado a noite inteira para enfrentar espectros e almas penadas do além, entrou em colapso diante de uma realidade infinitamente mais aterradora que qualquer fantasma. Ali embaixo, enterrado vivo, havia uma pessoa de carne e osso. O terror do sobrenatural evaporou instantaneamente, substituído pelo horror absoluto da crueldade humana levada ao extremo. Helena se ajoelhou no chão duro sem se importar com a lama seca nem com os cacos de vidro espalhados e colou a orelha contra as tábuas frias. O arranhar voltou mais frenético e desesperado, e então o gemido fraco. "Pedro!" gritou Helena, sua voz rasgando o silêncio opressivo do mangue. Um grito de pânico puro que ecoou na água parada. "Pedro, volta aqui agora!" Pedro voltou correndo desesperado, derramando mais da metade da água suja que havia conseguido tirar de uma poça de chuva velha, pensando que sua mãe havia sido atacada por uma cobra venenosa ou que a febre de Rosa a fizera delirar completamente. "Mãe, o que foi?" perguntou ofegante. Encontrou-a de joelhos no chão, branca como cera de vela, apontando para o chão de madeira ao lado do cofre de ferro. "Tem alguém vivo aí embaixo, vivo e enterrado." Eu ouvi a voz dele. Pedro olhou para ela com pura incredulidade estampada no rosto, mas então ele também sentiu claramente a vibração surda subindo pelo chão, a pancada rítmica e pesada. Era o som que os havia aterrorizado a noite inteira.
O fantasma do casarão não era um espírito desencarnado, era um prisioneiro real. Sem hesitar nem por um segundo, Pedro usou o pedaço enferrujado de cano como alavanca poderosa. Helena se juntou a ele imediatamente, ambos cavando freneticamente com as mãos nuas e ensanguentadas, arrancando a terra dura e compactada e as lascas afiadas de madeira podre ao redor do buraco pequeno. O trabalho era desesperado e frenético, impulsionado por uma mistura explosiva de terror e uma esperança estranha e desesperada. Cada vez que batiam na madeira com força, um gemido fraco e agudo respondia lá de baixo das profundezas, guiando seus esforços. O cheiro nauseante que emanava do buraco se intensificou dramaticamente, um vapor sufocante de doença crônica, urina velha acumulada e carne humana apodrecendo lentamente que quase os fez recuar enojados. Conseguiram finalmente arrancar uma das tábuas grossas do assoalho. Ela se partiu ao meio com um estalo seco e alto, abrindo um buraco negro e profundo. A escuridão lá embaixo era absoluta e sufocante, mais densa e impenetrável que a da noite anterior. "A vela!" sussurrou Helena com urgência. Pedro correu buscar o toco de vela e acendeu com mãos tremendo descontroladamente. Helena pegou a chama fraca, protegeu cuidadosamente com a mão em concha e baixou devagar em direção ao buraco escuro. A luz amarela e tremeluzente lutou bravamente contra as sombras densas e por um instante angustiante não viram absolutamente nada além de água suja e lama preta. E então a luz fraca iluminou um par de olhos fundos nas órbitas que refletiram o brilho da chama. Era um homem, ou melhor, o que sobrara de um ser humano. Estava submerso até a cintura numa água negra e fedorenta que inundava completamente o porão. Seu corpo era literalmente um esqueleto ambulante, coberto por trapos imundos e uma crosta de sujeira. O cabelo comprido e completamente emaranhado caía sobre um rosto que era só osso proeminente, coberto por pele acinzentada. Mas o pior de tudo não era seu estado deplorável, o pior era a corrente pesada. Grilhão grosso de ferro estava fechado e trancado ao redor de seu tornozelo inchado, e a corrente grossa desaparecia na escuridão total, presa firmemente aos alicerces de pedra do cofre. Não tinha sido um acidente trágico, havia sido uma sentença de morte lenta e calculada. O homem levantou a cabeça pesadamente ao sentir o calor reconfortante da vela. O movimento foi dolorosamente lento e agônico. Abriu a boca ressecada, mas só saiu um chiado fino de ar seco. Ergueu uma mão trêmula, os dedos retorcidos como garras de urubu, em direção à luz salvadora. Não pedia para ser libertado das correntes, pedia apenas o que havia sussurrado com desespero: água limpa. Era um gesto que transcendia completamente a loucura, uma necessidade biológica básica que o havia mantido agonizando vivo naquele inferno alagado. Helena sentiu o vômito subir queimando por sua garganta. Isso era o segredo terrível do casarão maldito. Esta era a maldição real sobre a qual o povo falava com pavor. Quanto tempo ele estava ali apodrecendo vivo? Semanas intermináveis, meses torturantes. A julgar pelo crescimento selvagem do cabelo e barba e a atrofia completa de seus membros, Helena soube, com um horror que congelou sua alma, que este homem estava preso ali por anos inteiros. Anos sobrevivendo comendo ratos crus e bebendo a água podre do mangue que se infiltrava, respirando o ar completamente viciado de sua própria tumba viva. Estava batendo no chão de madeira, não por dias ou semanas, mas por anos a fio, com a esperança cada vez mais fraca de que alguém finalmente escutasse seu desespero. Helena olhou por cima do ombro dolorido para o canto escuro, onde Rosa tossia fracamente. Sua febre altíssima, uma chama que competia com a vela, a consumia por dentro. Encontrava-se presa de forma cruel entre duas mortes inevitáveis: a de sua filha bebê, iminente e natural, e a deste homem desconhecido, lenta e fabricada pela crueldade humana sem limites. Havia vindo correndo para este casarão amaldiçoado fugindo de um monstro, a indiferença gelada de Sebastião, apenas para encontrar a evidência viva de um crime que desafiava toda a imaginação.
O que fazer agora nesta situação impossível? Ignorá-lo covardemente, fugir com seus filhos? Ou ajudar este destroço humano e arriscar-se ao que quer que o tenha colocado lá embaixo? Não conseguia simplesmente abandoná-lo à própria sorte. O instinto maternal, tão intensamente focado em Rosa, expandiu-se involuntariamente para incluir este homem sofredor. Pedro, disse Helena, sua voz firme cortando o ar pesado e viciado. O balde, me passa água agora. Pedro olhou confuso e conflituoso. Aquela água turva e suja era para Rosa para tentar baixar a febre que a matava. Me dá água, ordenou Helena com autoridade. Não havia tempo precioso para longas explicações. Pegou a cuia velha que usavam para beber e encheu com a água lodosa e, com um pulso surpreendentemente firme que a deixou surpresa, baixou cuidadosamente pelo buraco escuro. O homem agarrou a cuia com um grunhido gutural e animal, derramando metade do líquido precioso enquanto a levava aos lábios rachados e sangrando. Bebeu com um desespero comovente, a água escorrendo por sua barba emaranhada e suja. Quando terminou de beber tudo, deixou a cuia cair na água suja e um tremor violento sacudiu seu corpo inteiro esquelético. Tossiu forte, um som seco e cavernoso, como se seus pulmões estivessem cheios de pó acumulado por décadas. Depois, olhou para cima pela primeira vez, seus olhos finalmente focando no rosto de Helena, iluminado desde baixo pela luz fraca da vela. Houve um breve segundo de lucidez verdadeira naquele olhar antes dominado pela loucura. Abriu a boca lentamente e desta vez as palavras saíram claras, distintas e absolutamente terríveis. Um nome que fez o sangue de Helena congelar instantaneamente em suas veias já exaustas. Sebastião. Foi Sebastião quem fez isso. O nome atingiu Helena com a força devastadora de um raio caindo do céu. Sebastião. O ar completamente viciado do porão inundado pareceu se solidificar de repente, tornando-se impossível de respirar. De repente, todo o horror inimaginável de sua situação adquiriu um sentido novo e monstruoso que a fez cambalear. Seu cunhado, o homem que a havia expulsado sem piedade para o pó vermelho da estrada, citando friamente a caridade como um luxo inatingível, era na verdade um assassino frio, um carrasco extremamente paciente que havia condenado outro ser humano a morrer afogado lentamente em sua própria miséria acumulada durante anos inteiros. A verdade cruel a atingiu como um soco no estômago. Sebastião a havia enviado deliberadamente para cá. Não foi o acaso cego, não foi o destino cruel. Ele a havia manipulado com seus 6 filhos famintos em direção ao único lugar maldito no mundo que guardava seu segredo mais negro, assumindo friamente que o mangue traiçoeiro, a doença galopante ou o fantasma que ele próprio havia criado, terminariam o trabalho sujo por ele. A maldição real do casarão era o próprio Sebastião em pessoa. Um acesso violento de tosse da pequena Rosa quebrou o transe hipnótico. O corpinho frágil da menina se sacudiu inteiro nos braços de Helena, a febre consumindo-a impiedosamente de dentro para fora. Helena se viu cruelmente presa num inferno de 2 frentes simultâneas. Lá em cima, sua filha se apagava rapidamente pela doença, precisando desesperadamente de água limpa e fresca, medicamentos caros e calor humano. Embaixo, um homem inocente se decompunha vivo pela crueldade desumana, precisando de liberdade imediata e justiça tardia. O homem esquelético do porão era a prova viva e respirando do crime hediondo de Sebastião. Sua filha bebê era a prova viva de sua indiferença assassina. Olhou para Pedro, cujo rosto pálido de adolescente havia envelhecido brutalmente uma década inteira nos últimos minutos horríveis. "Mãe", sussurrou Pedro com a voz quebrando, "é o tio Sebastião. Ele queria que a gente morresse aqui também, não queria?" Helena não precisou responder com palavras. O homem lá embaixo gemeu novamente, um som gutural e animal de sofrimento puro. "Benedito", conseguiu sussurrar a voz destroçada pela sede crônica e pela loucura iminente. "Me chamo Benedito, era o contador." Helena mandou Pedro buscar mais água imediatamente, qualquer água que encontrasse, até mesmo a do mangue fedorento.
Enquanto o rapaz corria, Helena baixou a vela novamente com cuidado. Benedito falava em fragmentos desconexos e febris, seus olhos vazios fixos na pequena chama tremulante como se fosse o próprio sol. Falou entrecortadamente sobre o ouro desviado, sobre a traição covarde, sobre os livros de contabilidade falsos. Ele e Sebastião haviam desfalcado o casarão comercial juntos em conluio, roubando sistematicamente o dinheiro suado dos depósitos antes de declarar falência fraudulenta. Mas Sebastião queria tudo só para si mesmo. Me trancou aqui embaixo, sibilou Benedito com ódio concentrado. Disse que o mangue guardaria o segredo para sempre. Anos inteiros apodrecendo. A urgência de tirá-lo dali se tornou uma necessidade física e premente. Pedro, temos que quebrar essa corrente maldita agora. Voltaram ao buraco agora bem mais alargado. Pedro enfiou o cano de ferro enferrujado e tentou fazer alavanca poderosa no grilhão que aprisionava cruelmente o tornozelo completamente inchado e infectado de Benedito. Helena puxava com toda a força da desesperação que possuía, mas a corrente era grossa e resistente, ancorada profundamente demais nos alicerces sólidos de pedra do casarão. Fora feita especificamente para resistir, para garantir absolutamente que o segredo terrível morresse junto com o homem acorrentado. Benedito, num raro momento de lucidez que atravessou a névoa da loucura, balançou a cabeça pesadamente de um lado para o outro. A chave está com ele, murmurou com amargura, no inferno ou no bolso dele, tanto faz, é a mesma coisa agora. Helena compreendeu com clareza dolorosa que não podiam libertá-lo fisicamente das correntes e também não podia salvar Rosa ficando ali parada perdendo tempo precioso. O tempo se esgotava rapidamente para ambos, mãe e filha, prisioneiro e bebê. Precisava tomar uma decisão que literalmente partia sua alma ao meio. Mas então viu com clareza a única saída possível, um caminho estreito e extremamente perigoso que poderia salvar todos eles ou condená-los definitivamente à morte. Tinha que expor Sebastião publicamente. Precisava que o mundo exterior soubesse exatamente o que havia enterrado sobre o casarão maldito. Olhou para seu filho mais velho, a fome marcando profundamente seus ossos salientes, mas a determinação ardendo brilhante em seus olhos fundos. Pedro, disse Helena, sua voz firme como rocha sólida. Você vai ter que correr muito, vai ter que voltar para o vilarejo sozinho. O terror absoluto atravessou o rosto magro de Pedro. Não, mãe, eu não vou te deixar aqui sozinha com isso tudo e com ele vindo atrás. Sabia perfeitamente bem o que aquilo significava na prática. 3 dias inteiros de caminhada forçada, fraco pela fome constante, através de terreno completamente hostil e perigoso. E se Sebastião descobrisse de alguma forma, se o interceptasse no meio do caminho, não hesitaria nem um segundo em silenciar permanentemente um garoto. Rosa vai morrer se você não for, disse Helena, a verdade crua e nua como uma ferida aberta sangrando. Esse homem vai morrer aqui embaixo e Sebastião vai ganhar tudo. Nós vamos morrer aqui, exatamente como ele planejou desde o início. Tirou a sacola velha e rasgada e retirou a última bolacha de milho, dura como couro de sola. Leva isso aqui e a cuia. Não vai pelo caminho principal onde podem te ver. Segue a beirada do mangue, procura o juiz de paz, o doutor Álvaro. Conta absolutamente tudo para ele. Pedro apertou a mandíbula com força, engolindo o medo que ameaçava paralisá-lo, e assentiu firme. Abraçou sua mãe com toda a força que restava em seus braços magros por alguns segundos preciosos e, sem olhar uma única vez para trás, desapareceu correndo entre os manguezais cinzentos da madrugada que começava a clarear. Helena ficou completamente sozinha com 5 crianças pequenas aterrorizadas, uma filha bebê morrendo nos braços e um homem acorrentado sobre o chão de madeira que representava sua única e terrível evidência do crime. O casarão abandonado e maldito, que havia sido inicialmente um refúgio aterrador contra os elementos, transformou-se em algo infinitamente pior agora.
uma armadilha mortal, uma fortaleza frágil que precisava defender com unhas e dentes. Sua tarefa agora não era apenas sobreviver mais algumas horas, era manter Benedito vivo a todo custo. Ele era a testemunha viva. Sem ele respirando, era apenas a palavra sem valor de uma viúva louca e miserável contra um homem poderoso e respeitado. Passou o resto daquele dia interminável numa bruma febril e exausta, dividindo sua atenção escassa entre seus 2 pacientes críticos. Rasgou completamente as barras de sua própria saia, a única peça de tecido minimamente limpa que ainda possuía. Com um trapo molhado na água turva do mangue, limpava cuidadosamente o suor ardente e pegajoso da testa queimando de rosa, rezando intensamente para que o frescor temporário baixasse a febre mortal. Com outro pedaço de pano sujo, tentava limpar o rosto encardido e os braços esqueléticos de Benedito, baixando com dificuldade pelo buraco escuro, tentando remover pelo menos parte da crosta grossa de sujeira acumulada e doença que o cobria inteiro. O fedor nauseante era absolutamente insuportável, mas ela prendia a respiração com força e continuava o trabalho. Preparou o último restinho de farinha de mandioca que havia guardado, misturando com a água suja até formar uma papa aguada e sem gosto. A metade deu para seus filhos famintos, que beberam avidamente como se fosse um banquete. A outra baixou com extremo cuidado na cuia velha para Benedito lá embaixo. Ele bebeu como um animal selvagem e faminto, com grunhidos baixos e guturais, derramando parte considerável sobre seu peito afundado e coberto de feridas. Era uma comunhão grotesca e perturbadora. A viúva miserável e o prisioneiro esquecido compartilhando a miséria absoluta enquanto esperavam ansiosamente, um pela justiça atrasada e a outra pela morte ou pela salvação. A tarde se arrastou interminavelmente, o ar pesado do mangue se tornando espesso e alaranjado com o pôr do sol. Rosa mal conseguia respirar agora, cada inspiração um esforço heróico. E Benedito havia caído num silêncio delirante e preocupante. Helena sentou-se exausta ao lado do buraco negro, o cano enferrujado de Pedro descansando pesado em seu colo. Escutava atentamente cada som da natureza ao redor. Cada movimento brusco na água parada, cada grasnido agudo de uma ave a fazia saltar assustada. Esperava ansiosamente por Mateu, esperava desesperadamente pelo juiz de paz. Então, finalmente escutou o som que mais temia em seu coração, o galope pesado e decidido de vários cavalos se aproximando. Era cedo demais para ser uma coisa boa. Pedro não poderia ter voltado tão rapidamente, nem mesmo se tivesse voado como uma ave. O pânico fechou sua garganta seca como um punho de ferro. Sabia exatamente quem era antes mesmo de ver. Levantou-se cambaleando, agarrou Rosa firmemente com um braço trêmulo e empunhou o cano de ferro com o outro. Posicionou-se firme no umbral da porta principal apodrecida, justamente quando Sebastião surgia no claro lamacento, ladeado por 3 de seus capangas armados. Ele a encarou fixamente, seu rosto não demonstrando surpresa alguma, apenas uma fúria gelada e completamente calculada. Vejo claramente, disse Sebastião descendo com calma, estudada do cavalo, limpando metodicamente a poeira das botas caras, que você encontrou meu velho sócio enterrado? A voz de Sebastião era suave e quase gentil na superfície, mas o veneno mortal em suas palavras escolhidas era mais espesso e perigoso que a lama preta do mangue. Limpou cuidadosamente a poeira vermelha das botas de couro fino no degrau podre, como se fosse o legítimo dono do lugar, e na verdade era mesmo. Era o dono absoluto daquele crime hediondo, o arquiteto meticuloso daquela tumba viva. Seus 3 homens de confiança, com rostos duros marcados pela violência e olhos completamente vazios de qualquer humanidade, ficaram parados no alpendre estreito, bloqueando estrategicamente a única saída possível. Helena deu um passo instintivo para trás, apertando Rosa com tanta força desesperada que a menina soltou um gemido fraco de dor. O cano enferrujado em sua outra mão se sentia ridiculamente insignificante, um brinquedo patético diante das espingardas carregadas que os homens de Sebastião carregavam casualmente nos ombros largos. Não esperava receber visitas, cunhado,
disse Helena, sua voz tremendo visivelmente apesar de todo o esforço sobre-humano para soar firme e corajosa. Sebastião sorriu amplamente, uma careta horrível que não alcançou nem remotamente seus olhos mortos e frios. E eu, sinceramente, não esperava que você fosse tão teimosa e difícil de matar. Deveria ter imaginado que a família do meu irmão era dura de morrer. Caminhou pelo salão principal como se estivesse inspecionando uma propriedade, seu olhar penetrante passando friamente dos filhos de Helena acuados, apavorados no canto mais escuro, para a febre óbvia e mortal de Rosa e, finalmente, para o buraco irregular no piso de madeira, o epicentro de tudo. Te mandei pra cá esperando que o mangue te engolisse, Helena. A febre, a fome ou até o fantasma do meu sócio que vejo que você já conheceu pessoalmente. Era um final até que poético para a história de vocês, mas você sempre tem que complicar tudo, não é mesmo? A confissão foi tão aberta e descarada, tão desprovida de qualquer remorso, que Helena sentiu um calafrio violento que não tinha absolutamente nada com a umidade gelada do mangue. Benedito sempre foi muito ambicioso demais para o próprio bem, continuou Sebastião com uma nostalgia falsa e teatral, como se estivesse comentando casualmente sobre o clima. Desfalcamos o casarão comercial juntos durante anos. Foi um esquema perfeito e lucrativo, mas ele ficou ganancioso demais. Queria renegociar a divisão, queria me ameaçar com exposição pública. Parou estrategicamente ao lado do buraco escuro e olhou com desprezo para a escuridão profunda abaixo. Mas ele nunca entendeu a lição mais básica, que a verdadeira riqueza e poder não é o ouro acumulado, é o controle absoluto sobre as pessoas. E ele perdeu completamente o controle da situação. Lá de baixo, ao reconhecer claramente a voz que o havia condenado ao inferno vivo, Benedito começou a gritar desesperadamente. Não eram palavras articuladas, era um uivo animal de fúria pura e loucura acumulada, o som perturbador de uma alma que já estava morta tentando voltar ao corpo destroçado enquanto batia suas correntes pesadas contra a pedra dos alicerces com toda a força restante. Sebastião nem sequer se abalou com o barulho. Sempre foi barulhento demais, irritante até o fim. O horror paralisante deu lugar rapidamente à fúria incandescente dentro de Helena. Moveu-se instintivamente, colocando-se entre Sebastião e o buraco que levava a Benedito. Você deixou ele aqui para apodrecer vivo como um animal, abandonou ele na escuridão, da mesma forma que nos abandonou na estrada para morrer. Você é pior que um monstro, é o próprio demônio. Sebastião soltou uma gargalhada seca e sem humor. Monstro, demônio, sou apenas um homem de negócios inteligente, Helena. E agora, meu negócio atual exige que eu limpe definitivamente essa bagunça toda que você criou. Virou-se friamente para seus homens parados na entrada. Queimem esse lugar maldito agora. A madeira tá podre e seca, vai pegar fogo rápido e fácil. E garantam que o fogo alcance bem o porão lá embaixo também. Quero que tudo se cozinhe direitinho. Suas palavras geladas selaram o destino de todos os presentes sem possibilidade de apelo. Não havia espaço para negociação ou piedade, apenas sobrevivência bruta. Um dos capangas sorriu maliciosamente e sacou um frasco grande de metal do alforje de sua montaria. Querosene inflamável. Começou imediatamente a borrifar o líquido escuro e fedorento no alpendre de madeira. O cheiro penetrante e tóxico inundando o ar pesado mais forte até que o mofo permanente. O segundo homem preparou cuidadosamente uma tocha improvisada embebida em pano. As crianças menores começaram a chorar alto, entendendo perfeitamente o significado terrível daqueles atos. Helena soube com certeza absoluta que tinha apenas alguns segundos preciosos para agir. O fogo era a solução perfeita e limpa para Sebastião. Destruiria completamente o casarão, toda a evidência física, Benedito acorrentado e as testemunhas inconvenientes, ela e seus filhos inocentes, numa única pira funerária gigante que pareceria apenas um acidente trágico.
Enquanto o capanga se aproximava perigosamente com a tocha já acesa e crepitante, Sebastião pareceu se lembrar de algo importante que o incomodava. O barulho irritante vindo de baixo estava perturbando seu controle perfeito da situação. O grito raivoso de Benedito era uma afronta inaceitável à sua autoridade absoluta. «Esperem um momento», ordenou ao homem da tocha. Despendurou a espingarda da cara de seu próprio ombro e caminhou determinado em direção a Helena. Sua intenção era cristalina e aterradora. Não ia esperar pacientemente que o fogo fizesse o trabalho lento. Ia esvaziar sua arma diretamente no buraco escuro, garantindo pessoalmente que Benedito, seu único sócio no crime que conhecia todos os detalhes, estivesse definitivamente morto antes que as chamas dançantes o alcançassem. Esse fantasma barulhento precisa voltar para o inferno de onde nunca deveria ter saído, murmurou Sebastião friamente, apontando o cano longo da espingarda diretamente para a escuridão profunda sobre os pés descalços de Helena. O metal polido brilhou sinistro à luz alaranjada da tocha que se aproximava inexorável. Mas Helena, que já havia perdido irreparavelmente seu lar, seu marido amado e quase sua filha bebê, encontrou uma última reserva insuspeita de coragem e força. Não era por ela mesma, era por Pedro correndo desesperado em algum lugar distante do mangue. Era por Benedito, a testemunha crucial que absolutamente não podia morrer agora. Era pela justiça verdadeira, uma palavra bonita que quase havia esquecido completamente que existia. No instante preciso em que Sebastião preparou o dedo no gatilho para disparar, ela agiu por puro instinto maternal, largou o cano de ferro pesado no chão e, com Rosa ainda agarrada firmemente contra seu peito, arremessou-se violentamente sobre o buraco aberto. Cobriu completamente a abertura irregular com seu próprio corpo magro, transformando-se num escudo humano frágil sobre a tumba viva de Benedito. O cano mortal da espingarda de Sebastião agora apontava diretamente para suas costas desprotegidas e curvadas. Ela levantou a cabeça desafiadora, seu cabelo sujo e embaraçado grudado no rosto suado, e o encarou com uma coragem que o pegou completamente desprevenido. «Não!» gritou Helena, sua voz potente rasgando o ar pesado e viciado. «Se você vai matar ele, vai ter que nos matar todos primeiro. Vai ter que me atirar pelas costas, seu covarde miserável!» O mundo inteiro pareceu congelar naquele instante. O homem, segurando a tocha acesa, ficou paralisado no lugar. As crianças aterrorizadas pararam de chorar, sufocadas pelo assombro da bravura impossível de sua mãe. Sebastião a encarou fixamente, seu rosto se contorcendo numa fúria incontrolável que ultrapassava em muito a incredulidade inicial. Esperava lágrimas abundantes, súplicas desesperadas, a humilhação completa de uma viúva aterrorizada implorando pela vida. Não esperava jamais esse desafio aberto. Não esperava um sacrifício voluntário tão dramático. Seu dedo tremeu visivelmente no gatilho sensível. O tecido surrado e fino do vestido de Helena estava esticado tensamente sobre suas costas magras, um alvo perfeitamente fácil a poucos metros. Lá embaixo, no buraco escuro, Benedito, compreendendo finalmente o que estava acontecendo acima dele, fez silêncio repentino e total, um silêncio pesado de morte iminente. Justamente naquele segundo insuportável de tensão máxima, quando o dedo de Sebastião começava a apertar devagar o gatilho fatal, um som completamente inesperado cortou violentamente o ar parado do mangue. Não era um respingo de água, não era um grito humano, era um som organizado e proposital. Era o som inconfundível de múltiplos cavalos galopando com grande urgência, aproximando-se rapidamente pelo mesmo caminho lamacento que Sebastião havia tomado horas antes. Helena fechou os olhos com força, rezando fervorosamente para que fosse Pedro retornando vitorioso. Sebastião girou bruscamente, seu rosto passando instantaneamente da fúria assassina para o pânico descontrolado. Não esperava absolutamente mais visitantes naquele lugar esquecido. A justiça, lenta e pesada como a própria lama do mangue, finalmente estava chegando para acertar as contas.
O galope ensurdecedor transformou-se rapidamente num estrondo de cascos batendo e gritos altos de homens. Do mangue denso emergiram não 2 ou 3, mas 8 cavaleiros determinados, abrindo caminho forçado através da vegetação fechada com uma urgência que não deixava margem para suas intenções. Na frente cavalgava um homem corpulento e imponente, usando o chapéu característico de abas largas do juiz de paz, e grudado ao seu lado direito, agarrado com força na crina suada de um cavalo ofegante, vinha Pedro, visivelmente exausto. O garoto corajoso havia conseguido o absolutamente impossível. Havia atravessado o mangue traiçoeiro em tempo recorde, impulsionado unicamente pelo terror e pelo amor incondicional, e havia trazido a lei finalmente ao lugar que a lei havia abandonado completamente há anos. A visão maravilhosa de seu filho vivo e respirando, acompanhado pela autoridade oficial, foi como um golpe salvador de ar puro nos pulmões completamente sufocados de Helena. Havia funcionado perfeitamente contra todas as probabilidades. A máscara cuidadosa de controle sádico no rosto de Sebastião se estilhaçou em 1000 pedaços, substituída por uma palidez doentia que rapidamente se transformou em pânico visível. Seus 3 capangas, o da tocha acesa e os outros 2 com as espingardas, ficaram completamente congelados no lugar. Haviam sido contratados generosamente para intimidar uma viúva indefesa e seus filhos famintos, não para enfrentar numa batalha 8 homens pesadamente armados, que representavam diretamente o governo e a lei. O equilíbrio delicado de poder no claro enlameado do mangue se inverteu completamente em um único segundo miraculoso, tão rápido quanto um relâmpago rasgando o céu. O juiz de paz, Dr. Álvaro, desmontou com agilidade impressionante, sua pistola cara já firmemente na mão experiente, sua mirada penetrante e inteligente varrendo metodicamente toda a cena perturbadora. Viu rapidamente as crianças pequenas completamente aterrorizadas, a mulher caída no chão sujo protegendo desesperadamente um buraco misterioso, o homem poderoso segurando uma espingarda e o cheiro extremamente forte e inconfundível de querosene inflamável impregnando tudo. Em nome da lei e da ordem, Sebastião, que circo macabro é esse aqui? Trovejou alto a voz grave e autoritária do juiz, uma voz naturalmente acostumada a comandar e ser obedecida sem questionamentos. Sebastião baixou a espingarda pesada imediatamente, tentando desesperadamente recompor sua fachada pública de homem respeitável e honrado da sociedade. Levantou as mãos trêmulas num gesto estudado de paz e inocência. Doutor Álvaro, graças aos céus que o senhor chegou a tempo. Essa pobre mulher desafortunada perdeu completamente o juízo. A febre terrível do mangue está delirando perigosamente, falando sem parar sobre fantasmas e conspirações. A encontrei aqui quase machucando as próprias crianças inocentes. Esse lugar todo é uma armadilha mortal prestes a desabar. Íamos queimar por pura segurança pública, entende? A mentira saiu tão rápida de sua boca, tão incrivelmente suave e convincente, que por um breve momento quase pareceu perfeitamente plausível e verdadeira. Mas Helena não permitiria que isso acontecesse de jeito nenhum. Ainda prostrada no chão imundo, protegendo o buraco escuro com seu corpo frágil, levantou a cabeça com dificuldade. Sua voz não foi um grito histérico, foi um sussurro carregado de veneno concentrado e verdade absoluta que cortou o ar como uma lâmina afiada. Ele mente descaradamente, mente naturalmente como respira o ar. Esse homem aqui é um assassino cruel e calculista. Não tem fantasma nenhum assombrando. Ele tem um homem vivo acorrentado no porão inundado, um homem chamado Benedito, o antigo sócio dele, que ele vem matando de fome lentamente por anos inteiros. A acusação monstruosa foi tão absurda e inacreditável, tão completamente fora de qualquer normalidade, que o juiz Álvaro ficou parado e imóvel, sua mirada grave indo rapidamente do poderoso e rico Sebastião, dono reconhecido da metade produtiva do vale, para a viúva miserável e suja que fedia a doença e mangue podre.
O juiz franziu a testa profundamente. Era a palavra sem valor de um fazendeiro abastado e respeitado contra a acusação desesperada de uma mendiga. Era um cenário dolorosamente familiar demais. Helena, essa é uma acusação extremamente grave e sem fundamento, começou o juiz cético, mas não conseguiu terminar a frase. Lá debaixo do chão de madeira, ao escutar claramente as vozes novas e diferentes, alimentando uma esperança desesperada de finalmente ter uma audiência justa, Benedito usou suas últimas forças que restavam. Começou a bater ritmicamente sua corrente pesada de ferro contra a parede dura de pedra dos alicerces. Clank, clank, clank. Um som metálico alto e inconfundível, rítmico e desesperado. Um som que definitivamente não podia ser confundido com um fantasma imaginário ou com a casa velha se acomodando. O fantasma real do casarão maldito estava pedindo desesperadamente a palavra, exigindo ser ouvido. O rosto de Sebastião mudou instantaneamente para a cor exata da cinza fria. É apenas a estrutura velha se acomodando, madeira apodrecida rangendo, gritou ele, sua voz subindo um oitavo inteiro, completamente tingida de pânico mal disfarçado, prestes a desabar sobre nossas cabeças. Mas o juiz Álvaro já não olhava mais para ele com qualquer resquício de confiança. Olhava fixamente para o buraco irregular no piso, com um horror crescente e genuíno estampado no rosto. Fez um sinal firme para 3 de seus homens. Tragam as lanternas fortes agora, arrombem esse piso completamente. Os capangas de Sebastião não fizeram um único movimento sequer para tentar impedir a ação. O medo profundo da lei e suas consequências era infinitamente mais forte que qualquer lealdade comprada com dinheiro sujo. Helena se afastou arrastando o corpo, puxando-se para onde Rosa estava deitada, enquanto os homens do juiz usavam machados afiados e alavancas grossas de ferro para arrebentar violentamente as tábuas podres restantes do assoalho. O buraco se alargou dramaticamente, revelando por completo a escuridão absoluta e sufocante de baixo. Desceram cuidadosamente 3 lanternas a óleo, e a luz alaranjada e forte finalmente iluminou de vez o inferno pessoal e particular de Benedito. Os homens experientes soltaram exclamações altas de horror e nojo. O juiz Álvaro se aproximou e se debruçou sobre a borda e recuou violentamente para trás, seu rosto ficando visivelmente pálido. Viu com seus próprios olhos o homem fera acorrentado como animal, a água fétida escura até a cintura, ossos descarnados de ratos mortos boiando na superfície, a absoluta desumanidade completa da cena. Deus todo-poderoso e misericordioso, murmurou o juiz tirando respeitosamente o chapéu, não por respeito protocolar, mas por puro espanto e horror. Encarou Sebastião diretamente, mas já não com dúvida alguma na voz, e sim com uma repulsa total e visceral. Sebastião, que abominação horrível você cometeu aqui! Sebastião soube instantaneamente que estava irremediavelmente perdido. O controle absoluto que havia mantido cuidadosamente durante anos inteiros se estilhaçou em pedacinhos. Seus olhos se moveram freneticamente procurando desesperado uma saída impossível, uma mentira final salvadora, mas simplesmente não havia nenhuma que funcionasse. Tentou correr como um covarde, girou o corpo bruscamente e se lançou em direção ao seu cavalo parado, mas os homens armados do juiz foram infinitamente mais rápidos e eficientes. Derrubaram-no brutalmente na lama preta antes que pudesse sequer tocar a sela de couro. Lutou ferozmente como um animal selvagem encurralado, gritando maldições horríveis, mas o subjugaram com facilidade, amarrando suas mãos com força nas costas com uma corda grossa e áspera. A máscara social do respeitável fazendeiro abastado havia caído completamente, revelando finalmente o monstro cruel que sempre existiu por baixo. Os 3 capangas de Sebastião, seus cúmplices diretos no crime, se renderam instantaneamente sem esboçar qualquer resistência. Jogaram o frasco de querosene e a tocha acesa no chão molhado, levantando as mãos ao alto,
seus rostos subitamente marcados pelo terror genuíno de serem considerados cúmplices ativos de uma atrocidade tão horrível e imperdoável. O juiz Álvaro ordenou que os amarrassem também imediatamente, e no meio do caos organizado das prisões rápidas, Helena finalmente se permitiu sentar no chão sujo e gelado do casarão. A adrenalina pura que a havia mantido de pé e lutando, que a havia transformado num escudo humano destemido, drenou completamente de seu corpo de uma vez só, deixando-a vazia e tremendo incontrolavelmente. Olhou para Rosa ainda nos braços, sua respiração tão fraca e superficial quanto água rasa num prato. Havia vencido a batalha impossível, havia desmascarado publicamente o monstro, mas sua filha bebê ainda estava morrendo lentamente nos braços. O juiz Álvaro, doutor Álvaro como era respeitosamente chamado, guardou sua pistola à cara e assumiu o comando total da cena caótica com uma autoridade natural que esmagou instantaneamente qualquer confusão. Enquanto seus homens treinados prendiam firmemente Sebastião e seus capangas trêmulos, que agora sabiam perfeitamente que o testemunho detalhado de um crime daquela magnitude monstruosa os levaria direto à forca pública, Helena sentiu que toda a força sobre-humana que a havia sustentado até ali finalmente se dissolvia como fumaça. A adrenalina evaporou completamente de seu corpo exausto, deixando apenas o peso insuportável e esmagador da realidade cruel. Rosa continuava morrendo inexoravelmente. Desabou ali mesmo no piso sujo do alpendre, segurando a menina cujo peito minúsculo mal se movia. Doutor Álvaro a viu claramente. Seu rosto, naturalmente endurecido por anos vendo o horror da natureza humana, se suavizou visivelmente com preocupação genuína. Aquele demônio está bem amarrado, senhora, disse com firmeza, mas gentileza. Mas pelo amor de Deus, o que há de errado com essa criancinha? Helena conseguiu apenas levantar o olhar cansado, seus olhos completamente secos de tanto medo acumulado durante dias. Febre alta, ela tá morrendo, doutor, tá morrendo igual aquele homem lá embaixo. A urgência da situação mudou drasticamente da busca por justiça para uma corrida desesperada contra o tempo para salvar vidas. Doutor Álvaro olhou novamente para o buraco escuro e fétido, de onde vinha um cheiro absolutamente insuportável que revirava até o estômago mais forte. A cena do crime continuava viva e pulsante. Tragam imediatamente as barras de ferro das montarias, ordenou aos seus homens, e os machados grandes. Precisamos tirar esse podre homem de lá antes que essa água podre o mate definitivamente. 3 de seus homens mais fortes, visivelmente pálidos, mas determinados a cumprir o dever, desceram cuidadosamente ao inferno inundado, usando cordas. O nível da água fétida e escura chegava à altura da cintura deles. A luz forte de suas lanternas iluminava as paredes completamente cobertas por uma camada grossa de limo verde e negro, e a âncora pesada da corrente, grossa como um braço e completamente oxidada, absolutamente impossível de quebrar arrancando da pedra sólida. Tiveram que atacar direta e violentamente o próprio grilhão de ferro que aprisionava cruelmente o tornozelo inchado, roxo e infeccionado de Benedito. Antes de seguirmos, quero fazer uma pausa rápida na história. Se você está acompanhando essa narrativa incrível e sentindo a tensão de cada momento, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Essa comunidade cresce porque pessoas como você compartilham essas histórias poderosas. E me conta aqui nos comentários, você teria tido a mesma coragem que Helena teve? Teria se jogado na frente do perigo para proteger um desconhecido? Sua resposta pode inspirar outras pessoas aqui da nossa família. Agora, vamos voltar para descobrir o que acontece com Benedito e com a pequena Rosa. Enquanto os golpes surdos e pesados do metal contra metal ressoavam ameaçadores desde as profundezas do porão alagado, o juiz se ajoelhou cuidadosamente ao lado de Helena no chão sujo. Era um homem experiente e endurecido pela vida. Também era pai de família e reconheceu imediatamente a mirada vidrada e distante da morte se aproximando nos olhinhos semicerrados da pequena Rosa. Tocou delicadamente sua testa queimando. Estava em brasa viva.
Essa menina precisa urgentemente de quinino e um médico de verdade, não de rezas e promessas vazias, disse com brusquidão necessária, mas sem crueldade alguma na voz. Olhou diretamente para Pedro, que tremia visivelmente de puro esgotamento físico acumulado. Garoto corajoso, você guiou a metade do caminho com perfeição. Ainda tem força sobrando para a outra metade? Antes mesmo que Pedro pudesse reunir forças para responder afirmativamente, Dr. Álvaro tomou uma decisão executiva rápida. Chamou seu homem de absoluta confiança com um assobio. Leva meu cavalo, o alazão, é disparado o mais rápido de todos. Voa até o vilarejo sem parar, nem anda, voa mesmo. Traz o Dr. Henrique imediatamente. Diz para ele que tem 2 vidas preciosas em jogo aqui e que se ele demorar demais, Sebastião não vai ser o único assassino nesse mangue maldito hoje. Lá embaixo, no buraco fundo, o som metálico e repetitivo das pancadas finalmente cessou de repente, seguido por um estalo agudo e libertador e um grito completamente abafado e gutural de Benedito. "Ele tá livre finalmente!" gritou vitorioso um dos homens molhados lá de baixo, sua voz ecoando nas paredes úmidas. Começaram o trabalho extremamente difícil de erguer o corpo completamente debilitado de Benedito para fora daquele túmulo líquido. Não era tarefa simples. O homem estava tão fraco e desnutrido que parecia feito apenas de ossos frágeis cobertos por uma camada fina de pele esticada. Seus músculos haviam atrofiado completamente pela falta de uso durante anos intermináveis acorrentado. Quando finalmente o puxaram para cima, colocando-o deitado cuidadosamente no chão do casarão, a luz plena do dia revelou toda a extensão do horror. Benedito era uma caveira viva e ambulante, os olhos fundos profundamente nas órbitas, a pele manchada de feridas abertas e infecções, o corpo coberto por uma crosta espessa de excrementos secos e lama endurecida. O fedor que emanava dele era tão forte e penetrante que fez vários homens experientes recuarem cobrindo o nariz e a boca. Mas ele estava vivo, respirando com dificuldade extrema. Seus olhos vazios procuraram freneticamente até encontrar Helena entre a confusão. Você me salvou", conseguiu sussurrar Benedito com a voz destruída, cada palavra um esforço hercúleo. "Salvou quando ninguém mais viria." Lágrimas sujas começaram a escorrer lentamente pelos sulcos profundos de seu rosto esquelético. Não eram lágrimas de tristeza acumulada, eram de um alívio tão profundo e avassalador que transcendia completamente as palavras humanas. Helena, segurando ainda a rosa febril, apenas assentiu silenciosa. Não havia palavras adequadas para aquele momento surreal. O juiz Álvaro ordenou que trouxessem água limpa e fresca imediatamente, cobertores quentes, tudo o que pudessem encontrar nas montarias. Mandou 2 homens cuidar de Benedito com extrema delicadeza, limpando-o com panos molhados, dando-lhe pequenos goles de água pura para não sobrecarregar seu sistema devastado. Sebastião, amarrado e ajoelhado forçadamente na lama escura a poucos metros, observava tudo em silêncio absoluto. Sua expressão havia passado da fúria descontrolada para algo muito pior, um vazio completo. O vazio de um homem que sabe com certeza absoluta que seu mundo acabou definitivamente. Não havia mais máscara para usar. Não havia mais mentiras que funcionassem. Sua maldade havia sido exposta crua à luz impiedosa do dia. O juiz se aproximou dele lentamente, olhando-o com um misto complexo de repulsa e curiosidade mórbida. "Quantos anos, Sebastião?" perguntou friamente. "Quantos anos você manteve esse homem inocente lá embaixo apodrecendo vivo?" Sebastião não respondeu inicialmente, apenas fitou o chão lamacento. Mas então, talvez percebendo que o silêncio não mudaria nada de seu destino inevitável, murmurou baixo. 5 anos completos. Talvez 6. Perdi a conta exata a tempo. A confissão casual, dita com uma indiferença aterradora, fez até os homens mais endurecidos presentes recuarem horrorizados. 6 anos inteiros. 6 anos de tortura contínua, de desespero absoluto, de escuridão e fome e solidão.
O juiz Álvaro fechou os olhos por um momento, respirando fundo para controlar a raiva que ameaçava explodir. Você vai pagar por cada dia, cada hora que esse homem sofreu, disse com uma voz baixa, mas carregada de promessa mortal. Vai responder perante Deus e perante os homens. A tarde avançava rapidamente e com ela crescia a ansiedade desesperada. O médico precisava chegar logo. Rosa estava cada vez mais fraca, sua respiração tão superficial que Helena precisava aproximar o ouvido de sua boca minúscula para confirmar que ainda respirava. Pedro ficou ao lado da mãe, segurando sua mão livre com força, ambos orando em silêncio. Benedito, agora enrolado em cobertores ásperos e recebendo cuidados básicos, recuperava lentamente fragmentos de lucidez. Começou a falar de forma intercortada, contando sua história completa para o juiz que anotava tudo meticulosamente num caderno de couro. Falou sobre a sociedade criminosa com Sebastião, sobre como desviaram fortunas dos comerciantes honestos que confiavam no casarão comercial. Falou sobre a briga final, quando exigiu uma parte maior e Sebastião simplesmente o convidou para resolver as coisas no porão. Ele me bateu por trás com uma barra de ferro, relatou Benedito tocando a nuca onde uma cicatriz profunda ainda marcava. Acordei acorrentado na água gelada. Pensei que fosse morrer naquela primeira noite. Mas alguma coisa dentro de mim se recusou a desistir. Descreveu os primeiros dias horríveis, gritando até a voz falhar completamente, esperando que alguém, qualquer um, passasse perto o suficiente para ouvir. Descreveu como aprendeu a caçar ratos com as mãos nuas na escuridão total, como bebia água suja que se infiltrava, como arranhava marcas nas paredes de pedra para não perder completamente a noção do tempo. Depois de alguns meses, talvez um ano, perdi a conta dos dias. Continuou, sua voz quebrando. Comecei a bater no chão sempre que ouvia algo lá em cima. Pássaros, vento, qualquer coisa, só para lembrar que ainda estava vivo, que ainda tinha voz mesmo sem conseguir falar. O relato era tão perturbador, tão além de qualquer compreensão normal de sofrimento humano, que um silêncio pesado tomou conta de todos os presentes. Até os capangas presos de Sebastião, que certamente tinham suas próprias histórias sombrias, pareciam chocados e pálidos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, quando finalmente ouviram o som salvador. Cavalos se aproximando rapidamente, desta vez apenas 2. O mensageiro havia retornado, e com ele vinha um homem mais velho carregando uma maleta de couro gasta, Dr. Henrique, o único médico num raio de muitos quilômetros. Ele desmontou com uma agilidade surpreendente para sua idade. Avaliou a cena caótica rapidamente com olhos experientes que já haviam visto de tudo e foi direto ao essencial. Onde estão os pacientes críticos? Perguntou sem rodeios desnecessários. O juiz apontou primeiro para Rosa nos braços trêmulos de Helena. O médico se ajoelhou, abriu sua maleta e começou um exame rápido, mas minucioso. Escutou o peito da menina com um estetoscópio, examinou seus olhos, tocou sua pele ardendo. Seu rosto permaneceu profissional, mas Helena viu a preocupação genuína cruzar seus olhos cansados. Pneumonia avançada, diagnosticou gravemente. Precisamos baixar essa febre imediatamente e drenar o líquido dos pulmões. Não posso garantir nada, mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Preparou rapidamente uma dose de quinino dissolvido em água limpa, conseguindo fazer Rosa engolir aos poucos. Aplicou compressas frias, administrou um xarope expectorante. Trabalhou com uma eficiência que vinha de décadas de prática. Depois voltou sua atenção para Benedito. O exame foi mais demorado. Checou cada ferida infectada, cada osso proeminente, avaliou o estado de desnutrição extrema. Esse homem deveria estar morto, disse finalmente ao juiz em voz baixa, mas que Helena ainda conseguiu ouvir. O fato de estar vivo é simplesmente impossível do ponto de vista médico. A vontade de sobreviver dele transcende qualquer explicação científica que eu conheça. Começou a tratar as infecções mais graves, limpando feridas com álcool, que fez Benedito gemer de dor, enfaixando, administrando medicamentos. Ele vai precisar de semanas, talvez meses de cuidados constantes, explicou ao juiz. Mas acho que vai sobreviver. Depois de aguentar 6 anos naquele inferno, tenho certeza que pode aguentar qualquer coisa.
A noite caiu completamente sobre o mangue. O juiz Álvaro não quis arriscar mover os pacientes críticos na escuridão pelos caminhos traiçoeiros. Ordenou que montassem um acampamento improvisado ali mesmo, com fogueiras grandes para afastar os mosquitos e os animais noturnos. Seus homens trabalharam eficientemente, limpando uma área do casarão, trazendo provisões das montarias, mantendo guarda sobre os prisioneiros amarrados. Helena finalmente pôde descansar. Pedro e os outros irmãos receberam comida de verdade, pão fresco e carne seca, que devoraram como se nunca tivessem visto comida antes. O doutor Henrique continuou monitorando Rosa durante toda a noite, aplicando novas doses de medicamento a cada hora, trocando as compressas. Por volta da meia-noite, a febre finalmente começou a ceder. Rosa abriu os olhinhos pela primeira vez em dias, focando vagamente no rosto de sua mãe. "Mãe!", sussurrou tão baixinho que Helena mal ouviu. Foi a palavra mais linda que já havia escutado em toda a sua vida. Lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Helena, lágrimas de puro alívio e gratidão avassaladores. Abraçou sua filha com cuidado extremo, sentindo o corpinho que já não ardia tanto em febre. "Tá tudo bem, meu amor", murmurou beijando sua testa úmida. "Tá tudo bem agora, acabou. A mamãe te protegeu, a mamãe protegeu todos nós." Do outro lado da fogueira, Benedito também descansava, enrolado em cobertores limpos, seu estômago finalmente cheio de comida de verdade mesmo, que em pequenas quantidades que podia tolerar. Olhava fixamente para o céu estrelado acima, algo que não via há anos. Lágrimas silenciosas continuavam escorrendo pelo seu rosto esquelético. Não conseguia parar de chorar, liberando anos de sofrimento represado. Pedro se sentou ao lado de Benedito, não muito perto para não invadir seu espaço, mas perto o suficiente para manter companhia. "O senhor é muito forte", disse o garoto com admiração genuína na voz. "Mais forte que qualquer pessoa que eu conheço." Benedito virou a cabeça lentamente, olhando para o rapaz. "Não é força, menino", respondeu com a voz ainda rouca. "Foi teimosia pura. Me recusei a dar a ele a satisfação de me matar. Me recusei a deixar ele ganhar completamente." Explicou que havia criado rotinas para manter a sanidade na escuridão total. Contava até 1000 e voltava ao início, só para manter a mente funcionando. Recitava mentalmente todos os livros que havia lido na infância. Planejava em detalhes minuciosos o que faria se algum dia saísse vivo, cada passo, cada denúncia. "E agora vou fazer tudo isso", disse com determinação renovada, brilhando em seus olhos fundos. "Vou testemunhar, vou contar cada detalhe, vou garantir que ele pague por cada segundo que me roubou." O juiz Álvaro se juntou à conversa, sentando-se perto do fogo. "Seu testemunho é crucial, senhor Benedito", confirmou. "Mas quero que saiba que, mesmo sem você, a prova física é irrefutável. O grilhão em seu tornozelo, as marcas nas paredes do porão, o estado do lugar, tudo isso conta a história. Sebastião vai pagar, isso eu garanto pessoalmente." Sebastião, amarrado a uma árvore próxima sob vigilância constante, ouvia tudo em silêncio. Seu império de mentiras havia desmoronado em questão de horas. Tudo por causa de uma viúva teimosa que se recusou a simplesmente morrer quieta como ele havia planejado. Maxford Side, sentado perto do morro quente, ouvia tudo em silêncio. Seu império de mentiras havia desmoronado em questão de horas. Tudo por causa de uma viúva teimosa que se recusou a simplesmente morrer quieta como ele havia planejado. Olhou para Helena através das chamas dançantes da fogueira. Ela sentiu o peso do olhar e retribuiu, encarando diretamente sem medo algum. Não disse nada, não precisava. A mensagem estava clara nos olhos dela. Você perdeu o monstro. O amanhecer chegou trazendo uma luz dourada e limpa que parecia lavar o mangue de toda a sua podridão. Rosa estava visivelmente melhor, conseguindo sentar-se com ajuda e até tomar um caldo quente que o médico preparou. Benedito também mostrava melhoras impressionantes, a resiliência humana em plena demonstração. O juiz organizou o retorno ao vilarejo. Construíram uma maca improvisada para Benedito e outra para Rosa, não querendo arriscar sobrecarga.
Helena montaria com Pedro, os outros filhos divididos entre os cavalos dos homens do juiz. Sebastião e seus capangas iriam caminhando, amarrados e escoltados, uma prévia da humilhação pública que os aguardava. Antes de partirem, o juiz fez questão de documentar tudo meticulosamente. Desceu pessoalmente ao porão fétido como uma lanterna, acompanhado de 2 testemunhas, e anotou cada detalhe. As marcas de arranhões nas paredes de pedra onde Benedito havia contar os dias, o grilhão quebrado ainda preso à corrente, as ossadas de ratos espalhadas, o nível da água suja. Tudo seria apresentado como evidência no julgamento que viria. Também interrogou brevemente cada um dos capangas separadamente. 2 deles juraram não saber nada sobre o prisioneiro no porão, que apenas seguiam ordens de queimar o casarão sem questionar. Mas o terceiro, talvez buscando alguma clemência, confessou que sabia de rumores, que Sebastião havia comentado certa vez enquanto bêbado sobre um fantasma bem real que guardava seus segredos. Esse testemunho adicional seria valioso. A processão de volta ao vilarejo foi lenta, mas triunfal em certo sentido. Palavra havia se espalhado rapidamente. Os mensageiros do juiz haviam alertado o povoado sobre a descoberta horrível. Quando chegaram finalmente à praça principal ao cair da tarde, uma multidão inteira já os esperava. O horror e a indignação eram palpáveis no ar. Pessoas que conheciam Sebastião, que faziam negócios com ele, que o respeitavam, agora o olhavam com repulsa e asco absolutos. Algumas cuspiam no chão quando ele passava. Outras gritavam insultos. Monstro! Assassino! Que apodreça no inferno! Sebastião mantinha a cabeça baixa, derrotado completamente. Helena foi recebida de forma completamente oposta. Pessoas que ela mal conhecia se aproximavam para oferecer ajuda, comida, um lugar para ficar. A história de sua coragem, de como havia se jogado na frente da morte para proteger um desconhecido, de como havia enviado seu filho numa jornada impossível para buscar justiça, havia tocado profundamente o coração de todos. Uma senhora idosa e bondosa, Dona Margarida, ofereceu sua própria casa para Helena e as crianças. "Fique o tempo que precisar, querida", disse com lágrimas nos olhos enrugados. "Você e seus filhos sempre terão um teto comigo. O que você fez foi heróico, puro heroísmo." O doutor Henrique estabeleceu Rosa e Benedito em sua própria clínica, determinado a continuar pessoalmente o tratamento de ambos. Rosa melhorava rapidamente com cuidados adequados, mas Benedito precisaria de muitas semanas ainda para se recuperar minimamente. O julgamento de Sebastião foi rápido, considerando os padrões da época. As evidências eram tão esmagadoras, o crime tão hediondo, que não havia defesa possível. Seu próprio advogado parecia constrangido ao tentar argumentar. Benedito testemunhou, ainda fraco, mas com uma voz que crescia em firmeza a cada palavra. Contou sua história completa diante do tribunal lotado. Descreveu cada momento de sofrimento, cada dia de desespero, cada vez que pensou em desistir, mas decidiu continuar. O silêncio na sala era absoluto. Muitas pessoas choravam abertamente. Helena também testemunhou, descrevendo como havia sido expulsa, como encontrou o casarão, como descobriu Benedito. Descreveu o momento em que Sebastião chegou pretendendo queimar todos vivos, como ela protegeu o buraco com o próprio corpo. "Fiz o que qualquer mãe faria", disse simplesmente. "Protegi aqueles que não podiam se proteger. Meus filhos e aquele homem inocente eram iguais naquele momento. Todos precisavam de mim." O júri deliberou por menos de 1 hora. Culpado de tentativa de homicídio, sequestro, tortura, fraude e uma lista extensa de outros crimes. A sentença foi morte por enforcamento. Sebastião ouviu o veredito sem reação visível, como se já soubesse que esse seria seu destino. Foi levado para a prisão local para aguardar a execução da sentença. Nos meses que se seguiram, a vida de Helena mudou drasticamente. A história havia se espalhado por toda a região e além. Jornais de cidades distantes publicaram artigos sobre a viúva corajosa do mangue e o prisioneiro esquecido. Doações começaram a chegar de pessoas tocadas pela história. Dinheiro suficiente para Helena comprar um pequeno pedaço de terra e recomeçar. A propriedade que Sebastião havia roubado dela
foi devolvida por ordem judicial, junto com uma compensação generosa pelo sofrimento causado. Benedito também se recuperou lentamente. Ganhou peso, seus ferimentos sararam, sua mente começou a processar o trauma imenso. Desenvolveu uma amizade profunda com Helena e seus filhos, especialmente com Pedro. "Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma", disse certa vez a Helena enquanto tomavam café na varanda da casa nova dela. "Na escuridão, quando estava prestes a desistir, algo me dizia que alguém viria. E você veio. Você e seus filhos foram minha salvação literal." Helena sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "E você foi a nossa, de certa forma. Se não fosse por você, por sua coragem de sobreviver, nunca teríamos conseguido provar o que Sebastião era realmente. Salvamos um ao outro." Benedito decidiu usar o dinheiro recuperado do esquema fraudulento, que o juiz ordenou fosse devolvido às vítimas e aos que ajudaram a expor o crime, para ajudar outras viúvas e órfãos na região. Estabeleceu um fundo de caridade, algo bom nascendo de toda aquela maldade. Rosa cresceu saudável e forte, sem lembranças reais daqueles dias terríveis, mas carregando a história como parte de sua identidade. Pedro se tornou um jovem respeitado, conhecido por sua coragem e lealdade. Frequentemente contava a história para os mais novos do vilarejo, sempre enfatizando a importância de nunca desistir, de lutar pelo certo mesmo quando parece impossível. O casarão do Mangue foi eventualmente demolido por ordem do juiz. Era um lugar de sofrimento demais para continuar existindo. Mas antes de ser destruído, tornou-se brevemente um lugar de peregrinação. Pessoas vinham de longe para ver onde Benedito havia sido mantido, para entender a magnitude do horror e da sobrevivência. Uma pequena cruz de madeira foi erguida no local, com uma placa simples, em memória do sofrimento humano e da resiliência do espírito, que nunca esqueçamos. A execução de Sebastião aconteceu numa manhã fria de inverno. Helena foi convidada para assistir, mas declinou respeitosamente. "Já vi maldade suficiente para uma vida inteira", explicou ao juiz. "Não preciso ver mais. Que Deus julgue sua alma agora." Benedito também não foi, pela mesma razão. A justiça havia sido feita, o monstro seria removido do mundo, mas eles escolheram focar no futuro, em vez de se prender ao passado. Anos depois, quando Helena era já uma senhora respeitada na comunidade, frequentemente recebia visitas de pessoas pedindo conselhos ou simplesmente querendo ouvir a história diretamente dela. Ela sempre recebia com hospitalidade, contava a história com honestidade, mas sem dramatização excessiva. "Fiz o que precisava ser feito", dizia sempre. "Qualquer um na minha posição teria feito o mesmo. Não sou heroína. Sou apenas uma mãe que protegeu seus filhos e teve compaixão por alguém sofrendo. Isso deveria ser o normal, não excepcional." Mas para aqueles que ouviram a história completa, que entenderam a coragem necessária naquele momento no casarão, quando tudo parecia perdido, Helena era sim heroína. Era símbolo de que mesmo nas situações mais desesperadoras, a bondade humana e a coragem podem prevalecer. Benedito viveu muitos anos ainda, sempre grato por cada dia de liberdade. Nunca se casou nem teve filhos próprios, mas considerava a família de Helena como sua própria. Era tio honorário das crianças, presente em cada celebração, cada marco importante. Na velhice, sua história se tornou lenda local. Professores a usavam como exemplo de resiliência, padres a citá-lo em sermões sobre fé e perseverança. E sempre, sempre, Helena era mencionada como a salvadora, a mulher que escolheu compaixão quando a maioria teria escolhido apenas sobrevivência própria. Quando Helena finalmente faleceu, em idade avançada, rodeada por filhos, netos e bisnetos, o vilarejo inteiro compareceu ao funeral. Benedito, já bastante idoso ele mesmo, fez questão de dar o elogio fúnebre. Com voz trêmula pela idade, mas firme em convicção, contou mais uma vez a história do casarão do Mangue. "Essa mulher extraordinária", disse ele, "me ensinou que a verdadeira força não vem dos músculos ou das armas, vem do coração, vem da recusa em aceitar a injustiça, vem de proteger os indefesos, mesmo quando você mesma está indefesa.
Helena me salvou naquele dia terrível, mas sua lição salvou minha alma para sempre. E assim, a história de Helena, Pedro, Rosa, Benedito e o casarão maldito do mangue passou de geração em geração. Os detalhes talvez mudassem um pouco com o tempo, como acontece com todas as histórias, mas o núcleo permanecia intacto, uma lembrança poderosa de que mesmo na escuridão mais profunda, uma única luz de coragem e compaixão pode mudar tudo. Que a maldade, Por mais poderosa que pareça, eventualmente cai diante da verdade e da justiça. E que nunca devemos subestimar o poder de uma pessoa comum fazendo a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil. O mangue ainda existe, claro. A natureza continua indiferente aos dramas humanos. Mas onde antes existia o casarão, agora há apenas vegetação recuperando seu território. E naquela cruz simples de madeira, periodicamente substituída quando apodrece, as pessoas ainda deixam flores. Não por Sebastião ou pelos horrores que aconteceram ali, mas como tributo a Helena, a Benedito, a todos que sofrem injustamente e a todos que têm coragem de lutar contra isso. É um lembrete silencioso, mas poderoso, de que nossa humanidade é testada não nos momentos fáceis, mas nos impossíveis. E que nesses momentos, a escolha que fazemos define quem realmente somos. Chegamos ao final dessa história incrível e perturbadora que nos mostra o quanto a coragem e a compaixão podem mudar destinos. Se essa narrativa te tocou de alguma forma, se você sentiu cada momento de tensão e se emocionou com a força de Helena, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos compartilhar aqui. E quero muito saber de você, o que essa história te ensinou? Você já passou por alguma situação onde precisou escolher entre sua própria segurança e fazer o que era certo? Compartilhe aqui nos comentários sua experiência ou suas reflexões sobre essa narrativa poderosa. Essa comunidade cresce e se fortalece quando todos nós compartilhamos nossas histórias e aprendizados uns com os outros. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir exatamente o que você tem para dizer hoje. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Um grande abraço e nos vemos em breve.